Você não vai acreditar no que Jorge Jesus disse sobre o Flamengo após ser campeão da Libertadores de 2025. Em meio ao burburinho que tomou conta das redes sociais após a conquista histórica do rubro-negro, uma declaração inesperada vinda do Oriente Médio sacudiu ainda mais os bastidores do futebol brasileiro. O nome dele é sempre lembrado com respeito e saudade entre os torcedores, mas o que ele falou agora foi muito além de qualquer homenagem comum. O ex-comandante do inesquecível time de 2019 decidiu quebrar o silêncio e expôs algo que ninguém imaginava ouvir, justamente no momento em que o Flamengo vive um de seus ápices sob a nova era de Filipe Luís. E olha, se você acha que já viu de tudo no futebol, prepare-se. O que Jorge Jesus falou vai mexer com suas emoções como torcedor. Antes de te contar exatamente o que Jorge Jesus disse, já deixa o dedo no botão de inscrever-se aqui no nosso canal e ativa as notificações agora mesmo. Só assim você garante que não vai perder nenhuma das próximas notícias do Flamengo que prometem estremecer a nação. É rápido, fácil e totalmente de graça. E você ainda fica por dentro de tudo que rola no Mengão em primeira mão. A repercussão do título da Libertadores 2025, conquistado pelo Flamengo sob o comando de Filipe Luís, chegou longe. Muito longe. Com um Maracanã lotado, uma atmosfera vibrante e a consagração de um time que superou todos os desafios da temporada, o clube carioca voltou ao topo do continente. A vitória não foi apenas uma conquista esportiva, foi uma reafirmação do peso do Flamengo na América do Sul e no mundo. Mas o que ninguém esperava era que a repercussão atravessasse o oceano e fosse ecoar nos Emirados Árabes, tocando um dos nomes mais simbólicos da história recente do clube. Durante uma coletiva do Al Nassr, seu atual time, Jorge Jesus foi abordado por jornalistas locais que, curiosos com a conquista do rubro-negro, pediram sua opinião sobre o feito do ex-time. O treinador português, conhecido por seu temperamento forte e opiniões diretas, surpreendeu com uma resposta longa, emocionada e carregada de simbolismo. E no meio de tudo isso, ele soltou uma frase que já entrou para os registros emocionais da torcida rubro-negra. Eu acompanhei essa conquista do Flamengo com enorme satisfação, porque mesmo estando longe, nunca deixei de observar o que esse clube representa no futebol. Ver o Filipe Luís levantar a Libertadores como treinador me deixou orgulhoso, pois ele foi um jogador exemplar e merece tudo o que está vivendo. O Flamengo continua sendo uma parte muito especial da minha história, e não há distância que mude isso. Sempre que vejo o Maracanã lotado, lembro da energia incomparável daquela torcida. O tempo passa, os elencos mudam, os treinadores também, mas certas conexões permanecem vivas dentro de nós. E eu posso dizer com toda sinceridade que o Flamengo deixou uma marca definitiva no meu coração. É impossível apagá-la. Essas palavras correram como fogo pelas redes sociais. Grupos de WhatsApp explodiram, páginas dedicadas às notícias do Flamengo viralizaram a fala e até ex-jogadores se pronunciaram emocionados. A nação não se esquece do que foi vivido em 2019. E ouvir isso justamente no momento em que o clube volta ao topo só reforça a grandiosidade do que representa vestir o manto sagrado. O respeito de Jorge Jesus por Filipe Luís, inclusive, foi algo que chamou ainda mais atenção. Poucos esperavam tamanha elegância e reconhecimento público, o que elevou ainda mais a admiração da torcida pelo português. Muitos torcedores lembraram imediatamente daquela final contra o River Plate em Lima. Daquele time avassalador, da virada épica, da consagração que tirou o Flamengo de um jejum de quase 4 décadas sem Libertadores. Comparações começaram a surgir entre os títulos de 2019 e 2025. Embora os contextos sejam diferentes, a emoção é a mesma. E a fala de Jorge Jesus reacendeu a chama da nostalgia no coração do rubro-negro, mostrando que mesmo com o passar do tempo, certos vínculos continuam vivos. Filipe Luís, hoje técnico campeão da América, era um dos líderes daquele elenco histórico. A transição dele de jogador para treinador foi cercada de expectativa,
mas poucos poderiam imaginar que ele conseguiria repetir o sucesso logo na primeira temporada completa à frente do time. E foi justamente isso que deixou Jorge Jesus emocionado. A admiração mútua entre os dois reforça a ideia de que o Flamengo não é apenas um clube, é uma escola de campeões dentro e fora de campo. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, comentou que a fala de Jorge Jesus não passou despercebida internamente. Segundo ele, o reconhecimento vindo de um nome tão importante serve como combustível para seguir construindo uma trajetória de vitórias e respeito internacional. Já o presidente BAP, Luiz Eduardo Baptista, reforçou que o Flamengo tem buscado manter essa conexão emocional com seus grandes ídolos, sempre com os pés no chão, mas com o coração pulsando rubro-negro. O carinho do Mister, como a torcida ainda o chama, revela que a história entre ele e o clube está longe de ser apenas um capítulo do passado. É como se uma parte dele tivesse ficado no Rio de Janeiro. E toda vez que o Flamengo conquista algo grandioso, como essa Libertadores de 2025, essa parte se reacende. Não é exagero dizer que o nome Jorge Jesus está eternamente cravado na memória rubro-negra, ao lado de outros gigantes que ajudaram a escrever a trajetória do maior clube do Brasil. A torcida, é claro, não deixou barato. Foram milhares de mensagens enviadas ao técnico nas redes sociais, muitas repletas de emoção, agradecimento e até mesmo pedidos de um possível retorno no futuro. Alguns perfis famosos ligados às notícias do Flamengo chegaram a lançar enquetes. Você gostaria de ver Jorge Jesus novamente no Flamengo um dia? A maioria esmagadora respondeu sim. Mesmo sabendo da boa fase atual com Filipe Luís, a ideia de ter o Mister de volta, nem que fosse apenas para uma homenagem, encanta. Mas é importante destacar: apesar de todo o carinho demonstrado, Jorge Jesus deixou claro que está focado no Al Nassr. Não há qualquer indício de uma volta próxima, nem especulação concreta sobre isso. O que ele fez foi um gesto de coração, de quem guarda com carinho as lembranças de uma das passagens mais mágicas de sua carreira. E isso, por si só, já mexeu profundamente com a alma rubro-negra. O momento do Flamengo é de estabilidade e glória. Filipe Luís mostrou que entende do clube, da camisa e, acima de tudo, da essência de ser Flamengo. Ele soube lidar com pressão, montou um time competitivo e conquistou a América com autoridade. Ter o reconhecimento de Jorge Jesus, um técnico com tanta bagagem, é uma chancela de peso para a continuidade desse trabalho que promete ainda mais. Com a vitória na Libertadores 2025, o Flamengo reforça seu status de gigante continental e mundial. As expectativas agora se voltam para o Mundial de Clubes, onde o rubro-negro vai em busca de um título que ainda é uma obsessão para muitos torcedores. E se depender do espírito que Filipe Luís implantou nesse elenco, a confiança está lá no alto. O time está motivado, unido e pronto para fazer história novamente. É interessante observar como o Flamengo consegue manter vínculos afetivos com tantos nomes marcantes ao longo de sua história. Não se trata apenas de jogadores, técnicos ou dirigentes que passaram pelo clube, mas de pessoas que, de alguma forma, deixaram sua alma gravada no escudo rubro-negro. Esse laço vai muito além de contratos e títulos. É um elo quase espiritual, uma conexão que resiste ao tempo, às mudanças e até às distâncias geográficas. O Flamengo não é apenas um clube de passagem para quem veste o manto sagrado. É um lugar onde muitos criam raízes, mesmo que simbólicas, e levam consigo lembranças que jamais se apagam. É por isso que quando nomes como Jorge Jesus, Filipe Luís ou outros ex-jogadores se manifestam, a torcida escuta com o coração acelerado, porque cada palavra carrega um pouco da emoção que já foi vivida dentro e fora das quatro linhas.
Seja com Jorge Jesus, que eternizou 2019 com uma das campanhas mais épicas da história do clube, seja com Felipe Luiz, que deu início a um novo ciclo vitorioso agora como treinador, ou até com atletas que retornam ao ninho do urubu em funções técnicas, administrativas ou como embaixadores, o Flamengo tem uma capacidade única de reacender a chama do pertencimento. São histórias que se entrelaçam, gerações que se reconhecem, e um sentimento coletivo de que todos fazem parte de algo maior. O clube, por mais moderno e profissional que esteja, nunca abandonou o valor da memória afetiva. E isso é algo raro no futebol atual, onde vínculos muitas vezes se tornam frios, passageiros e comerciais. No Flamengo, as conexões emocionais são preservadas como parte da identidade do clube. E é exatamente por isso que as notícias do Flamengo têm um peso diferente, sempre recheadas de significado e emoção. Cada vitória, cada conquista do Flamengo carrega um peso que vai muito além do campo. Elas resgatam lembranças, alimentam sonhos e reativam a chama da paixão em milhões de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Quando o Flamengo vence, não é só o time que celebra, é uma nação inteira que vibra, que se emociona e que revive momentos inesquecíveis. E quando nomes do passado, como Jorge Jesus, aparecem para elogiar ou recordar o clube, essa mistura de nostalgia e orgulho toma conta da torcida. O torcedor sente que faz parte de uma história que não para de crescer. E é esse sentimento de continuidade, de pertencimento eterno, que faz com que o Flamengo seja mais do que um clube, seja uma religião para muitos. Por isso, as notícias do Flamengo nunca são apenas informativas. Elas são experiências emocionais, pontes entre o ontem, o hoje e o amanhã. E enquanto essa ligação afetiva for cultivada com respeito e paixão, o rubro-negro seguirá sendo gigante dentro e fora dos gramados. Vale lembrar que, mesmo com tantas glórias recentes, o clube mantém os pés no chão e segue trabalhando com seriedade nos bastidores. A diretoria de futebol, liderada por José Botto, vem demonstrando equilíbrio entre ambição e responsabilidade, adotando uma postura estratégica, disciplinada e com foco em resultados sustentáveis a longo prazo. O Flamengo não se deslumbra com as conquistas, por maiores que sejam. Cada troféu é tratado como motivação para buscar mais, sem jamais perder a essência que move a nação. A ideia é clara: manter o clube no topo, mas com coerência e planejamento. E nesse processo, ouvir elogios públicos de nomes gigantes como Jorge Jesus é mais do que uma homenagem. É uma validação de que o trabalho atual tem coerência e respeito com o legado que foi construído. A gestão rubro-negra entende que continuidade, estabilidade e identidade são pilares fundamentais para sustentar a hegemonia. E ao mesmo tempo em que projeta o futuro, o Flamengo valoriza quem ajudou a moldar o passado, criando um ciclo virtuoso que fortalece ainda mais as notícias do Flamengo. Nos bastidores, muita gente do próprio elenco se emocionou com a fala do treinador português. Jogadores que estavam no grupo de 2019, mesmo os que não são mais titulares, sentiram a força da memória coletiva que une o passado ao presente. É esse tipo de conexão que torna o Flamengo diferente. Aqui, o tempo passa, mas a alma rubro-negra permanece intacta. Para quem acompanha as notícias do Flamengo diariamente, essa declaração de Jorge Jesus entra para a galeria das mais marcantes dos últimos tempos. Ela chega como um lembrete poderoso de que o Flamengo não é só um clube de futebol. É uma emoção, uma paixão que atravessa fronteiras e continua viva em cada torcedor, onde quer que ele esteja. E agora, com Felipe Luiz no comando, o clube parece ter encontrado um novo pilar para seguir vencendo com identidade e coração. O legado de Jorge Jesus será sempre respeitado, mas o presente do Flamengo é tão brilhante quanto seu passado. A nação segue unida, vibrando a cada conquista, sempre faminta por mais. Portanto, se você ouviu tudo isso e se emocionou, saiba que esse é só o começo.
A temporada ainda reserva muitos capítulos eletrizantes e as notícias do Flamengo vão continuar fervendo. Fica ligado aqui com a gente porque vem mais bomba por aí.